Dá uma olhada na nossa reportagem sobre o saneamento, o novo marco do saneamento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira um decreto que altera o que era o novo marco regulatório, já aprovado pelo Congresso, sancionado em 2020, que define as diretrizes do setor. A reportagem é de Tainá Farfan. A partir de agora, concessões de saneamento que utilizarem verbas federais terão como critérios de seleção o menor valor de tarifa e o cronograma de universalização mais rápido. Até aqui, vencia a disputa quem oferecesse a maior outorga no leilão. Além disso, os novos decretos permitem que estatais, antes excluídas da regulamentação anterior, possam se adequar às regras e continuar prestando serviços sem licitação. O Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020, tem como objetivo universalizar os serviços até 2033, garantindo o fornecimento de água potável para 99% da população e tratamento de esgoto para 90% dos lares. Essa política aqui é uma política, primeiro, de colocar muita credibilidade na relação entre federada, na relação entre o governo federal, entre governadores e entre prefeitos, entre o governo e os empresários, e fazer um voto de confiança também nas empresas públicas que bem prestam serviço da população brasileira. Se isso aqui não der certo, é um fracasso de todo mundo. Pelas alterações firmadas nesta quarta-feira, o prazo para que prefeituras de cidades menores criem unidades regionais foi prorrogado até dezembro de 2025. No texto anterior, esse limite se encerrava no último dia 31 de março. O prazo foi perdido por mais de 2.000 municípios que reúnem 65,8 milhões de habitantes e que ficariam impedidos de receber recursos caso não fossem feitas alterações no marco. A regionalização é a criação de contrato único de concessão para diversos municípios. E a criação desses grupos permite ganho de escala e um subsídio cruzado com cidades mais atrativas economicamente, ajudando a viabilizar investimentos em municípios com menor apelo comercial. Outra alteração é o fim do limite de 25% para a realização de parcerias público-privadas pelos estados, abrindo espaço para ampliar a participação da iniciativa privada nos projetos. O governo espera, com isso, conseguir investimentos de 120 bilhões de reais para o setor nos próximos 10 anos. O governo federal, de forma inovadora, fará não só PPP de projetos federais executados pelo governo federal, que até aqui não o fez, mas o governo federal pretende e será parceiro dos estados para ajudar nas garantias dos projetos de PPP e de concessão organizados conjuntamente entre o governo federal e o governo do estado. Os decretos estabelecem a Agência Nacional de Águas como responsável por regular o setor e dão garantia jurídica aos contratos de concessão atualmente em vigor. Desde que o marco do saneamento começou a valer, foram realizados 23 leilões em 561 municípios, com investimentos que ultrapassam 50 bilhões de reais. Além das mudanças anunciadas no marco do saneamento, outras iniciativas, como eu disse aqui na nossa abertura, também vêm sendo colocadas em prática ou estudadas pelo governo, colocando aí em risco o ambiente de negócios do país. Vamos ver aqui no nosso telão. Aqui. Nós elencamos o que está sendo revisto ali, pelo menos parte dessas mudanças. Lei das estatais, tem um estudo ali, tanto dentro do Poder Executivo como do Congresso, por sua flexibilização, e esse assunto também já está no Supremo Tribunal Federal. Revisão dos acordos de leniência chegou ao Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação de partidos pedindo a revisão dos acordos de leniência da Lava Jato. Agências reguladoras, tem um processo ali dentro do Congresso Nacional para flexibilizar as regras das agências reguladoras. Eletrobras, dia sim, dia também, ali alguém do governo querendo defender a revisão da privatização da Eletrobras. Eu acrescentaria aí também a lei de licitações, que o governo estuda, a nova lei de licitações, o governo estuda adiar a sua implementação e está também sendo debatida ali regras de previdência dos municípios, praticamente um refis para os municípios no que se refere às previdências municipais, um adiamento da entrada dessas novas regras. Bom, Diogo, você formulou essa regra
do marco do saneamento. Você foi um dos formuladores ali no governo passado. O que você achou dos decretos assinados hoje? Qual o impacto deles no ambiente de negócios? Qual a sua visão? Acho que talvez um primeiro ponto, Caio, que seja importante a gente colocar é que o que a gente chama de novo marco do saneamento, ele é uma alteração legal. E o que a gente viu hoje foi um decreto, que é um ato do presidente da República. Por que isso é importante? Tá? O novo marco do saneamento, ele não foi fruto de uma ideia de uma única pessoa. Eu tive a felicidade de participar desse trabalho, mas ele foi fruto do trabalho de muita gente. Ele começou em 2018, inclusive ainda durante o governo Temer, e ele passou por 2 medidas provisórias, projeto de lei de origem do Executivo, projeto de lei de origem do Senado. Ele era apartidário, ele tinha como objetivo principal resolver um problema de décadas no Brasil, que é a falta de investimento no saneamento básico. Ele nunca foi contra empresas públicas ou contra empresas privadas, ele era contra a ineficiência. Então, o que havia como fundamento era juntar municípios de diferentes portes para garantir que ninguém ficaria para trás, a universalização do serviço, e nos estados onde o modelo foi testado, que inclui estados tão diferentes quanto Amapá e Rio Grande do Sul, passando por Alagoas e Rio de Janeiro, as licitações foram um sucesso. Então, por que eu digo isso? Porque após 2 anos de discussão e mais 2 anos de implementação, com resultados bastante relevantes, fazer alterações que confrontam a lei, inclusive que vão de encontro e não ao encontro de todo o interesse, de todo o intuito do Poder Legislativo que trabalhou nesse novo marco, é bastante preocupante, porque eu acho que os resultados, eles falam por si. E o impacto no ambiente de negócios de uma mudança dessa? Ele atrapalha muito por uma questão pragmática de oportunidades futuras. Então, existiam muitas alterações relevantes no novo marco, frente ao modelo que vigia até então, mas talvez a mais importante de todas, Caio, fosse a impossibilidade de se assinar o que se chamava de contratos de programa. O que era um contrato de programa? Contratos sem licitação pública, assinados entre a empresa estatal de saneamento, estadual, e os municípios. Tá? Isso fazia com que você não testasse a eficiência do mercado para a prestação do serviço. E muitas vezes esses contratos também não tinham metas, eles não tinham prazos, eles não tinham indicadores de qualidade. A partir do momento que o novo marco traz uma questão muito pragmática de licitação obrigatória, onde inclusive a empresa estatal poderia participar e vencer caso oferecesse o melhor preço e aceitasse as condições de universalização de prazo e qualidade, você, nesses decretos de hoje, devolve a possibilidade dessas empresas assinarem esses contratos sem licitação e com um agravante. Antes, você precisava, pelo menos, da anuência do município. Né? Com esses decretos que vieram hoje, o que dá a entender é que o Estado pode, inclusive, de alguma forma, forçar os municípios a receberem essa prestação das suas empresas estaduais sem licitação por meio das micro-regiões. As micro-regiões, elas são um instrumento constitucional que tem por objetivo garantir o interesse comum. Por quê? Porque o saneamento básico, se eu poluo o meu rio, a jusante, e você capta a sua água para consumo humano desse rio, na verdade eu estou te atrapalhando. Eu, município A, estou atrapalhando você, município B. Então, numa região metropolitana, a gente precisa conversar para decidir a questão do saneamento básico juntos. Então, as micro-regiões, elas existem para garantir o interesse comum, não para garantir o interesse do governador. Por isso que é importante a gente distinguir esses conceitos e usar o instrumento de micro-região para que possam ser assinados contratos sem licitação. Isso compromete todas as oportunidades futuras que o setor privado poderiam ter. E, de novo, a gente não está falando aqui entre público e privado, a gente está falando entre eficiente e não eficiente. A empresa pública pode perfeitamente participar de um processo licitatório e vencer, se comprometer com todos os prazos e oferecer o menor preço. Ô Daniel, você é um repórter de infraestrutura aí em Brasília há mais de 20 anos.
cobrindo essa área, muito experimentado nesta área. Qual que foi a sua leitura, a sua percepção sobre esta mudança? Uma leitura de retrocesso, resumidamente. Há alguns pontos que podem ser discutidos e até elogiados, mas a leitura geral é um convite ao descumprimento da meta de universalização em 2033. O que é importante a gente considerar? De todos os serviços públicos na área de infraestrutura, e a gente está falando de energia, telefonia, transportes de forma geral, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, quando a gente leva em conta saneamento, a gente está falando do setor que tem um déficit maior entre investimento executado, seja público ou privado, e necessidade. Os outros são um pouquinho mais bem atendidos, tanto que você tem praticamente universalização de energia elétrica no país. Qual que é o resultado disso, desse déficit de investimento no saneamento básico no Brasil? Você tem praticamente 50% dos lares brasileiros sem tratamento de esgoto, sem coleta nem tratamento de esgoto. A gente está falando de, em suma, 5 mil piscinas olímpicas por dia, que são recolhidas das casas das pessoas e despejadas in natura, esgoto despejado in natura nos rios e nos mares. Esse marco do saneamento de 2020 tentava corrigir algumas coisas e acho que o Diogo Macorde foi muito feliz em dizer que não fechava as portas para estatais eficientes. A gente tem alguns exemplos de estatais eficientes nesse setor, a Sabesp em São Paulo, a Copasa em Minas, a Sanepar no Paraná. Agora, você facilitou o caminho para que o privado entrasse onde a estatal não consegue dar conta dos investimentos. Um ponto muito, muito importante do decreto de hoje, que ao meu ver é um retrocesso. Havia uma faixa de corte ali para você chegar na universalização em 2033, não bastava dizer que você ia alcançar isso. Era preciso provar como ia fazer isso e qual seria o meio do caminho. Então, as empresas estaduais de água e esgoto precisavam demonstrar à Agência Nacional de Águas que elas tinham condições econômico-financeiras de fazer esses investimentos e chegar à universalização. O corte era o fim de 2021. Elas precisavam entregar essa documentação e receberem o aval da ANA de que sim, ok, vocês estão habilitadas a continuar prestando esses serviços. 8 companhias estaduais, a gente está falando de Acre, Maranhão, Piauí, Pará, Roraima, Tocantins, não conseguiram sequer demonstrar essa capacidade. E agora você dá uma espécie de perdão e diz o seguinte, olha, elas têm um novo prazo, até, se não me engano, o fim deste ano, para provar novamente essas condições. Isso joga incertezas, manda uma mensagem errada de risco moral, de que você no final do dia sempre pode ganhar um perdão e sinaliza, pavimenta o caminho para que no futuro você tenha novos decretos ou novas alterações até, por que não, postergando esse prazo de 2033. A mensagem, na minha avaliação, não é positiva. Caio, eu queria aproveitar o que o Diogo e o Daniel falaram e fazer uma avaliação econômica e política dessa questão. Eu acho que é um dos piores retrocessos que está acontecendo nesse momento. E é grave por vários motivos. Por essas questões todas, né, que envolvem a questão do marco do saneamento, por ter sido feito por decreto, está mudando uma lei aprovada no Congresso Nacional. Então, assim, é muito provável que isso seja judicializado. Quando chegar lá no STF, a gente vai ter que observar o caminho disso, porque muitos dos ministros já até externaram opiniões favoráveis ao agora antigo marco do saneamento. Então, assim, além de ser claramente inconstitucional, dependendo de quem for o relator, você vai ter um problema grave ali. E eu acho que a gente não pode deixar de lado a questão política nessa decisão do governo Lula, porque quando o marco do saneamento foi negociado, e o Diogo era o negociador, pode falar disso melhor do que eu, ele teve forte resistência dos governadores. Por quê? Privatizar empresas de saneamento retira poder dos governadores. Empresas de saneamento são empresas que geram
centenas de empregos públicos que chegam a todos os municípios e que são oportunidades para os governadores fazerem políticas. E aí não estou nem colocando corrupção, e a gente sabe que tem muitos casos. Estou falando influências políticas mesmo. Quando eles perdem a empresa de saneamento público, eles perdem muita influência política. O ministro Rui Costa, hoje da Casa Civil, era o governador da Bahia e foi um dos grandes opositores. A empresa de saneamento da Bahia, hoje, essas regras facilitam muito que ela não perca a concessão, o saneamento da capital em Salvador. Então, a gente tem muitos interesses políticos envolvidos e interesses empresariais também. Tem uma mudança no novo marco que facilita, por exemplo, que você faça isso via PPPs. Sem ser muito técnico aqui para quem está nos assistindo, quando você faz por concessão, como no governo Fernando Henrique, era de um jeito. Se você faz por PPP, isso vai ao longo do tempo, facilita que entrem nesses consórcios as construtoras tradicionais brasileiras. E você afasta um pouco os fundos internacionais. Acho que o Brasil precisa de todo tipo de investidor. Mas esse setor era um setor que estava atraindo grandes players, como os grandes fundos canadenses, como a Brookfield. E a gente que vai ser difícil jogar nesse jogo de ficar pendurado com o governo numa PPP aí por muitos anos. Então, vai favorecer a volta das construtoras brasileiras. Então, assim, tem muitas questões políticas envolvidas aí nesse retrocesso. Raquel, você não acha que, no geral, já dá para dizer que tem uma linha econômica nova e que não é só do governo Lula? Porque eu tenho uma impressão que tem o governo Lula vem com isso, mas tem um alinhamento com o Congresso, tem um alinhamento com o Supremo Tribunal Federal, porque só ali a gente elencou, você tem um monte de coisa sendo revista. Dá para dizer que há um neodirigismo, ou um neointervencionismo, ou um novo tempo nessa quadra da política brasileira, nesses próximos 4 anos, de uma nova visão, né, de um estatismo maior, de um favorecimento maior, porque, de certa maneira, esse decreto acaba privilegiando quem não fez a lição de casa. Assim como o adiamento da nova lei de licitações privilegia quem não fez a lição de casa. Assim como o refis da Previdência também. E aí eu vejo política também, porque você beneficia prefeituras, né? E o presidente Lula precisa de apoio de prefeituras, apoio político, sustentação política. Então, tem uma condução econômica maior e um encontro dos astros do Executivo, Legislativo e Judiciário para pôr o dedo maior na economia? Eu não sei dizer se estão todos os players, tanto o Executivo, Legislativo e Judiciário, no mesmo barco em todas essas questões. A gente vê resistências aqui e ali de membros do Judiciário, de parte do Legislativo, dependendo das questões. O que eu identifico muito claramente no governo Lula é a tendência de privilegiar o investimento público em relação ao investimento privado, de achar que o investimento público pode ser mais importante ou que vai favorecer mais a economia, e uma tentativa de desconstrução dos sistemas que foram criados de prevenção à corrupção durante a Operação Lava Jato. E aí estamos falando da lei das estatais, estamos falando das multas, dos acordos de leniência, e vem dessa desconstrução que o PT quer fazer da própria Lava Jato. Sim, então, sim. Existe essa desconstrução da narrativa. Quando você quer mostrar que é tudo uma armação, que foi tudo que foi tudo... um revisionismo, né? Você faz um revisionismo. Eu acho Daniel. que só tem um ponto ali, também não queria cortar o tempo ali do Diogo, nosso convidado, mas acho que só tem um ponto ali, que é o seguinte: o país não pode ficar enfrentando guinadas violentas a cada 4 anos, dependendo de quem a gente escolhe para presidente da República. Existem opções, existem caminhos. Agora, uma vez tomadas algumas decisões, é importante para a segurança jurídica que esses caminhos sejam levados adiante. Então, a partir do momento que se privatiza a Eletrobras e 370 mil pessoas usam o seu FGTS para comprar cotas, ações da Eletrobras, você precisa honrar isso de alguma forma, né? Você não se pode falar em desfazer a operação, todas as semanas se fala disso. No momento em que se decide pelo uso de precatórios, por exemplo, para pagar outorga de leilões de infraestrutura, a meu ver, minha opinião não importa nada, mas a meu ver, um erro tomado pela PEC dos precatórios de 2021, mas isso tem que ser seguido. O que fez a AGU recentemente, não, isso não vale,
institui-se um grupo de trabalho para revisar se pode ou se não pode quando empresas venceram leilões de infraestrutura, como o aeroporto de Congonhas, e querem pagar usando precatórios. Da mesma forma, o marco do saneamento. A gente está falando de um setor que precisa, para universalizar seus serviços até 2033, de 800 bilhões de reais. Esses investimentos, essas decisões de investimentos não são tomadas com base num horizonte de 4 anos. Os contratos têm 25, 30, às vezes 40 anos de duração e não podem sofrer esse tipo de sacolejo ao longo do caminho. Quanto menos por um decreto em que você tem muito mais vulnerabilidade de que a cada novo presidente se muda. Diogo, a Raquel falou de judicialização. Você acredita que esse assunto, esse decreto, vai de alguma maneira ao Supremo? Eu acredito que existem muitos pontos do decreto que não encontram amparo na lei. O Partido Novo já se manifestou publicamente que pretende entrar, né? Mas siga, Diogo. Exato. Então, inclusive, eles confrontam realmente o que foi previsto, né? E se vocês me permitem só fazer alguns comentários sobre o que foi dito anteriormente. É uma roda de conversa, pode interferir, a gente fala pra caramba, eu e Caio então, ó. Não, aqui eu sempre aprendo com vocês, então eu gosto muito mais de ouvir. Sobre a questão do município, tá? Eu acho que os municípios eles saem enfraquecidos hoje. Por quê? Porque o saneamento básico, a titularidade do saneamento é municipal. Nunca houve dúvida com relação a isso, né? Durante toda a discussão, todo o debate do novo marco, sempre foi muito claro que a titularidade do serviço era municipal. O que se buscou fazer? Dar para os municípios mais ferramentas. Então, aqueles municípios de menor porte tinham a possibilidade de se juntar aos municípios de maior porte para ganhar escala e, com isso, entregar o seu serviço com uma tarifa menor. A partir do momento que você bypassa a titularidade do município, né, por meio desses contratos assinados, assumindo que o Estado é o titular, no caso das micro-regiões também, isso enfraquece muito a agenda municipalista, né, e a titularidade que, pela Constituição, é do município. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Sobre o comentário das PPPs, Raquel, se eu puder, talvez entrar um pouquinho só no tecniquez, né, mas eu acho que... Não esquece que quem está nos assistindo em casa não vai entender tudo, mas eu prometo que eu tento ser o mais didático possível, mas é que o assunto já é difícil, já é complexo. E só para confundir a gente um pouco mais, existem 2 tipos de PPP. Né? Então, quando você fala do modelo do FHC, é uma concessão tradicional, onde eu, poder concedente, chamo uma empresa privada para prestar aquele serviço público, né, e ela assume todos os riscos. Qual que é a diferença de uma concessão para uma obra comum? A obra comum, você constrói aquela rodovia, me entrega e vai embora. Se aquela rodovia der problema por má qualidade, daqui a 5 anos, 10 anos, o problema é meu. Né? Ao passo que numa concessão pública, se você opera aquilo por um período mais longo, 30 anos, você tem um compartilhamento de risco, você tem um interesse em fazer, né, um ativo de qualidade maior. E você tem a gestão comercial de todo aquele ativo. O que isso quer dizer? Você cobra o pedágio. Você vai cobrando o pedágio. Existe uma modalidade chamada PPP patrocinada, que é quando o pedágio não é suficiente para cobrir todos os custos da rodovia. O governo vai lá e paga uma parte daquilo. Isso é uma PPP patrocinada. É igualzinho uma concessão, mas parte da minha receita vem da tarifa e a outra parte o governo paga. Nesse ponto, o novo marco do saneamento estimula a PPP patrocinada. Ele diz que aquelas regiões que, de fato, têm O novo marco está falando do decreto do governo Lula. Não, eu digo o marco que foi aprovado em 2020, ele diz, olha, se você consegue ter uma concessão plena, pagando todo o seu investimento com as tarifas, ótimo. Agora, se por acaso é uma região mais pobre, mais carente, e falta um pedaço, você tem preferência no recebimento de recurso público federal para pagar a diferença. Mas a gestão continua toda com a concessionária privada, né? Só que ela recupera, vamos dizer,
80% dos custos dela via tarifa e 20% o governo pode pagar, inclusive à vista, como uma parte do investimento que ela precisa fazer. O que se coloca hoje, o que se tem ouvido é que a PPP que tem se colocado como prioridade é uma outra modalidade chamada PPP administrativa, que é muito diferente. O que isso quer dizer? É como se você tivesse o seu trabalho aqui, Caio, mas você chamasse uma outra pessoa para fazer o seu trabalho. Tá? E na prática... A estatal contrata uma empresa privada embaixo. Para fazer então, das duas, uma. Ou a CNN vai pagar 2 salários, o seu e da outra pessoa que está aqui apresentando o jornal, ou você vai ter que abrir mão de todo o seu salário para dar para essa pessoa que está embaixo. Porque o que o marco diz, o que o novo marco lá de 2020 diz, é que você não pode ter sobreposição de custo, para não pagar 2 vezes a mesma coisa. E o decreto hoje dá a entender que realmente não pode. Mas se for verdadeiro isso, a empresa estadual, se ela subdelegar 100% do serviço que está embaixo, ela fica sem receita nenhuma. Então, das duas, uma. Ou se paga o dobro, ou você vai evoluindo, até gerar uma situação onde aquela empresa estadual fica sem receita se você chegar a 100% de subdelegação. Por isso que o marco de 2020 limitava a 25% essa subcontratação, para evitar esse problema. Eu vejo... Pois, vamos... Todo mundo pedindo a palavra. Eu só queria tentar desconstruir aqui 3 mitos que são muito repetidos quando se fala de lei do saneamento. A primeira foi repetida ali na solenidade hoje, como a Tainá Farfan reportou mais cedo, de mencionar essas empresas públicas como tendo prestado ou continuarem prestando um grande serviço ao país. Isso é um mito. A gente tem 50% dos lares brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto. Então, isso é incompatível com a tese de que as empresas são eficientes. Não são. Você tem exceções, mas não é a regra. O segundo mito é de que as empresas privadas explorariam só o filé do mercado, só aquilo que é muito atrativo e deixariam para o Estado todo o osso, todo aquilo que não vale a pena investir. Sabe que quando o marco do saneamento de 2020 começou a ser implementado, nós temos aqui, eu estou em Brasília, sou rodeado pelo estado de Goiás. A companhia estadual aqui é a Saneago. Os 2 maiores municípios, que são Goiânia e Anápolis, renovaram seus contratos com a Saneago, que é a companhia do estado. Então, ela continua cuidando do filé mignon do estado. Onde que ela não está atendendo mais? Onde que ela está com contratos precários? Nos municípios de pequeno e alguns de médio porte. Então, é ali que você precisa justamente desenhar esses blocos, esses consórcios, em que o município um pouco mais atrativo dá uma espécie de subsídio cruzado para aquele que é menos atrativo. Então, o que a gente está vendo não é aquela premissa anterior de que o Estado vai ficar só com o osso. É o setor privado. E o terceiro mito é de que na Europa tudo está dando errado e os serviços estão sendo reestatizados. Essa também não é a verdade. Raquel, preciso chamar o break. Quer encerrar brevemente tu, por favor? Não, era o que o Daniel colocou. E a gente conversa. O VAC não gosta que fala isso, mas a gente conversava disso antes do programa. E o Diogo até explicava. Tem 3 cidades, grandes cidades, que voltaram atrás no saneamento. Paris, que voltou atrás por questões políticas, foi uma promessa de campanha da prefeita que foi eleita na época. Buenos Aires, que os Kirchner voltaram ao poder e retrocederam, e Berlim, que tinha uma questão ali entre público e privado e acabou recomprando a parte privada. Esse é o terceiro mito que o Daniel falava.